Ai, passarinho, pensei que era alguém falando. Ai, passarinho, pensei que era alguém falando. Oi, gente, tudo bem? Oi, meninas. Ó, Leandro voltou pro canal também, não só eu. Agora vai ter direto, assim que a gente tiver possibilidade, né, amor, de gravar vídeo junto aqui pra vocês também. Bom, hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, a gente vai falar de uma situação bem complicada, né, que é o casamento após a maternidade, após o nascimento dos filhos, né, acho que é de conhecimento de todo mundo, a gente sempre ouve falar que muita coisa muda quando uma criança nasce, quando se torna pais, e eu acredito também que isso tem a ver com o primeiro filho também, porque é muita novidade, né? Então, assim, é uma coisa super comum, mas é um tabuzão também, né? Pouca gente fala sobre isso. E a gente meio que já tava meio prevendo que a gente ia ter dificuldades, mas acho que a gente teve mais dificuldades do que a gente imaginava, né, amor? E a gente vai dividir com vocês. Como sempre, a gente vai, né, compartilhar o máximo de informações aqui possíveis com vocês, de forma muito real, porque como eu sempre coloco a maternidade aqui real, vida real, eu acho que é legal compartilhar com vocês isso, é uma coisa pessoal, mas eu acho que é legal compartilhar, porque às vezes a pessoa tá passando por essa situação e ela acha que é só com ela, que é um problema do casamento mesmo. Mas realmente é muito comum dar aquela abaladinha, né, amor? Vamos dizer assim. Então eu vou começar contando da minha parte. Vou falar pra vocês que o Leandro, a gente não combinou nenhum roteiro, nada pra falar aqui, porque eu falei pra ele que eu acho mais legal a gente fazer uma coisa bem espontânea, tipo como se a gente estivesse conversando mesmo. Então eu vou relatar aqui assim como que foi a minha sensação, a minha visão sobre a mudança do casamento, e depois ele vai falar também, enfim, se precisar me interromper, pode me interromper. Bom, gente, eu particularmente acho, né, hoje, depois que a gente passou assim um ano já que a gente tem a Laura, eu imagino que é muito normal a mudança no casamento, porque nós mudamos. Assim, por exemplo, antes você era o Leandro, hoje você é o Leandro que é pai, antes você era marido só, hoje você é marido e pai. Assim como eu, sou mãe e esposa. Então, assim, é um novo papel, nós, como pessoas individuais mesmo, a gente tá passando por uma metamorfose. Então é impossível isso não, de alguma forma, interferir no relacionamento. Inclusive, às vezes a gente até pode passar por crises pessoais mesmo, né? De algumas dúvidas, de alguns medos. E qual foi a sua sensação assim, em relação a isso, amor? Você acha que você teve isso aí também? Com certeza. Um baque? Eu acho que principalmente relacionado ao medo, né? Porque até então era só eu e você, assim. Daí, tipo, tudo que a gente ia fazer, por mais que a gente já tinha uma visão única, assim, né? Tudo que a gente ia fazer, a gente já sabe mais ou menos o que o outro pensa e tudo mais. Aí agora, com esse papel nosso de pai e mãe, a gente tem que pensar também na Laura. Então, assim, então, tudo, né? Tanto parte financeira, tudo, acho que o convívio mesmo, assim, a gente chega em casa, a gente tem que dar atenção pra ela, a gente tem que brincar com ela, então tudo isso muda, entendeu? E isso gera um medo muito grande dentro da gente, porque é mais uma pessoa que está sobre a nossa responsabilidade, né? Então, na verdade, mais uma pessoa não, é uma vida que está sobre a nossa responsabilidade. Então, tudo, né? Saúde dela, que a gente tem que cuidar, e isso aí gera um medo muito grande dentro da gente, até no nosso caso, por ser a primeira, né? Então, acho que isso aí também aumenta mais ainda essa sensação aí, né? E outra coisa, eu acho que pro homem, especialmente, eu sempre vejo assim, quando às vezes eu converso com alguma amiga sobre essa questão do pai, né, da criança, do marido, a responsabilidade maior dele, acho que o medo maior do homem é o sustento, né? Eles pensam muito na parte financeira, do tipo, meu Deus, tal, porque o homem já é assim, embutido assim na sociedade isso. Claro, existem exceções, mas a maior parte dos homens já foram criados para isso. É você que tem que sustentar a casa, você que tem essa responsabilidade, enfim. Então, assim, eu também, eu vou gravar um vídeo falando mais sobre, assim, a minha mudança como pessoa, né, como mãe, vou me aprofundar mais. Mas uma coisa, assim, que me afetou bastante, tudo isso, gente, a gente já esperava, mas independente de a gente esperar ou não, a gente passa por isso e sente, né? Eu me senti assim muito privada no começo, eu sou uma pessoa muito livre, muito independente normalmente, né, amor?
Eu não sou uma pessoa assim que depende das pessoas pra fazer as coisas, eu vou lá e faço. Aí quando você tem uma criança, principalmente pequena, né, quando a criança acabou de nascer, quando ela tá menorzinha, você fica muito dependente daquilo, você fica muito presa, tudo você tem que pensar pra fazer, você deixa de fazer um monte de coisa. Isso foi uma coisa que me afetou muito pessoalmente na época. Gente, quando eu falo afetar, não é uma coisa assim, nossa, vou morrer que triste, me arrependi de ter filho. Não, são coisas, dificuldades ali que a gente encarou. E o que eu acho assim que acaba sendo, pode ser coisas que podem afetar o casamento que eu acho que não foi o nosso caso, por exemplo, discordância sobre as coisas da criança. Muitos casais têm esse problema. Isso, pelo menos, eu lembro, sempre foi do tipo, super de acordo. A gente sempre, eu falava assim, como eu ficava mais tempo com a Laura, porque eu não trabalhava o dia todo, eu falava assim, amor, ó, eu reparei que se a gente trocar a fralda dela assim, fica melhor. Ah, beleza. Sabe? Tipo assim, ou ele tinha ficado com ela um pouco, falou assim, agora ela gosta que faça assim pra dormir. Ah, tá, vou tentar. Então a gente sempre teve muito de comum acordo, mas isso é uma coisa que às vezes acontece nos casais. Né, querer assim dominar, e uma coisa que eu acho que acontece às vezes é até a mulher que causa isso, porque a gente não tem aquele texto que fala que o filho é da mãe, o filho é da mãe, muito assim, né, porque normalmente assim, se separa, acaba ficando com a mãe, normalmente é assim, mas e às vezes a mãe, ela quer dominar tanto a situação e ela também atrapalha um pouco a paternidade do pai, assim, não dá aquele espaço pra ele fazer, porque assim, a mãe não é perfeita, eu erro, toda mãe erra, o pai também tem o direito de errar, claro, se for uma coisa sem querer, ambos, né? Então isso pode ser uma coisa, não foi o nosso caso, mas eu particularmente, o que eu senti muito? Até a gente conviveu muito tempo casado, só casado, sem ter filhos, eu acho que isso interfere um pouco, então a gente tinha uma vida já acostumado com uma rotina. A outra coisa é o seguinte, eu sempre fui muito apegada ao Leandro. Não só como marido e mulher, mas como amigo, pra mim ele sempre cuidou muito de mim, ele desenvolveu um papel assim, claro, não é de substituição, mas depois que eu perdi a minha mãe, né, amor? Ele é assim, meu porto seguro nesse sentido, que antes era minha mãe. Então, quando a Laura nasceu, o que aconteceu? Ele se tornou pai e ele teve que dividir isso entre eu e a Laura. Pode parecer que eu estou com ciúme da Laura, mas não é, gente. É a forma de que acontece, isso acontece muito mesmo. E eu queria isso, eu queria que ele fosse pai, né? Só que eu também precisava de atenção, só que assim, ele é um só. E ele tem o trabalho dele, tem as outras coisas. Eu também deixei de dar atenção pra ele muitas vezes pra dar pra ela, até hoje, assim. Então, isso eu acho que afasta um pouco a gente. Eu acho que também pra você foi assim, né, amor? Sim. De uma certa forma, às vezes eu não podia cuidar tão bem de você por estar cuidando da Laura. E na hora do pega pra capar, todo mundo se reúne pra focar nela, né? Então eu acho que isso é natural. Uma coisa também que eu não, acho que assim, no nosso caso, não afetou muito a questão sexual, né? Porque a nossa vida sexual mais ou menos ficou da mesma forma de antes da gente casar, de antes de eu engravidar. Mas isso pode ser uma coisa que abale também. Por quê? Eu até comentei com vocês já, diferente da maioria das mulheres, eu não perdi a libido no pós-parto. Mas a maioria das mulheres perdem e é super normal por causa de hormônio. Então, assim, é super esperado isso, não é problema, é uma fase. E, às vezes, elas mesmas se sentem mal por causa disso e, às vezes, o homem também pode se sentir, assim, rejeitado, alguma coisa, né, amor? Pode afetar isso também. Não foi o nosso caso. Mas outra coisa que eu senti, assim, bastante foi a gente não tinha muito tempo pra gente, né? A gente não tinha um tempo que nós dois ficássemos juntos. Porque bem no começo, o que a gente fazia? Cuidava da Laura. Quando ela dormia, o que a gente fazia? Dormia. Tipo, a gente comia, dormia, Ou a gente tava revezando, né? Tipo, um dormindo com ela, bem no comecinho, que a gente teve que dormir com ela no peito, muitas vezes assim, daí quando eu tava dormindo com ela, a Nádia também ia descansar, ou quando eu tava ali cuidando dela, e vice-versa, porque daí eu também tinha o trabalho no outro dia, então daí a gente acabou se privando total, assim, da nossa vida, né, a gente ficou como casal, né? 2 meses só nesse ritmo aí, praticamente, depois que a gente começou a ter mais liberdade, a perder o medo também de sair com ela, de ir pra rua, de ir pra um lugar, pra passear e tal, daí a gente foi perdendo um pouco esse medo aí. Mas no começo priva muito mesmo a vida do casal. Sim, assim. e porque eu sempre falo, no começo a gente entra no modo sobrevivência. E eu sempre falava pro Leandro assim, ele, por exemplo, eu não consegui fazer tal coisa na casa, ou eu também não.
Aí a gente falava assim, não, amor, a gente tá no modo sobrevivência, então assim, o importante é sobreviver, a prioridade é a Laura e a gente vê o que a gente faz com a gente. Uma coisa que aconteceu, que daí eu acho que foi a parte mais difícil, foi que chegou um momento que daí a gente estava muito cansado, eu e você, porque é muito cansativo você ficar o dia inteiro com uma criança, né? É um trabalho árduo e é um trabalho novo pra mim, era um trabalho novo. Então tudo que é novidade gera um estresse maior. E o Leandro trabalha fora, beleza. Ele poderia estar acostumado com isso, só que ele estava no emprego novo também. E eu acho que isso afetou muito, porque ele também estava numa carga de estresse por estar num trabalho novo. Então, assim, não era uma coisa assim que ele já tinha domínio pra ele trabalhar tranquilo. Então, além do cansaço normal do trabalho, ele tinha essa carga de estresse. Aí chegou um momento que, às vezes, até por falta de comunicação, a gente começou a disputar quem trabalhava mais, né? Quem fazia mais, sabe? E a gente teve discussões por causa disso, a gente brigou por causa disso. A gente tá sendo muito honesto aqui, né, amor? Porque, assim, eu graças a Deus, acho o nosso casamento muito bacana, muito legal, mas nós somos um casal normal, então nós passamos por crise. E a gente teve uma época que a gente discutia muito sobre isso, a gente discutia assim, não discutir de só conversar saudavelmente, brigar mesmo. Então assim, ele achava que ele fazia muito, eu achava que eu fazia muito. Aí enquanto a gente não sentou e conversou, do tipo assim, eu sei que você faz isso, você faz aquilo, eu sei que você faz muito, tem empatia um com o outro, ele enxergar o quanto eu trabalhava, e o quanto meu trabalho às vezes também não era aparente, e vice-versa, aí a gente começou a querer se entender, né, amor? Aí a gente começou a se entender, mas ainda assim a gente tava numa rotina muito pesada. Aí com o tempo a gente começou assim, começou a ficar menos cansativo e a gente fazia assim, por exemplo. Aí a Laura dormia, a gente tirava, dormia, que eu digo, à noite. À noite, né, vamos supor, era a hora dela dormir, fazer o dormir à noite mesmo, não soneca. Aí a gente tirava 1 hora, né, amor? Por mais que o Leandro tava cansado, que ele acordava cedo, eu cansada pela rotina com o bebê, mas a gente tirava 1 hora pra assistir TV junto, sabe? Só pra gente se reaproximar. E daí, finalmente, né, quando ela tava... Quantos meses ela tava quando a gente começou a deixar ela com a sua mãe, amor? Mais assim, um pouco. 7 meses? 8? Acho que foi mais uns 9, né? Uns 9 foi mais ou menos quando eu comecei a desmamar ela, né? Uns 9 meses. A gente deixava assim um pouco só de dia. Aí até que a primeira vez a gente teve o nosso primeiro Vale Night. E eu lembro até hoje que o nosso primeiro Vale Night a gente não saiu, né? A gente ficou em casa. Foi em casa. A gente queria apenas dormir. Tipo, dormir junto, coladinho, assistir uma TV, um negócio assim. E daí isso... eu nunca me imaginei deixando a Laura com a sua mãe. Não porque... porque ela é minha sogra, nada contra ela. Mas eu tava assim tão apegada com essa visão, tanto que a Laura tinha que ser minha, que eu demorei bastante pra deixar com a minha sogra. E hoje eu vejo que é a melhor coisa. E tem ajudado a gente, né, amor, no casamento. Esse final de semana mesmo agora a gente tá aqui sozinho e tem sido ótimo pra gente. Às vezes a gente tem que... Infelizmente tem pessoas que não têm essa rede de apoio, mas se tiver, eu acho que a gente tem que usufruir de vez em quando, sabe? Graças a Deus a minha sogra entende e ela sabe que muitas vezes a gente deixa a Laura lá, não é porque a gente tem um compromisso, é porque a gente quer descansar um pouco, ficar junto. E isso acabou fazendo com que hoje, eu acho, a gente já tá 100% normal, né, amor? Tipo assim, bem, 100% bem. Mas a gente atingiu isso depois da Laura ter 1 ano, né? Não é verdade? Então assim, gente, realmente demora. É uma questão de sentar e conversar, de ser muito sincero, de abrir mão, de orgulho. E também, assim, como tudo, a gente pessoalmente faz isso e casal, a gente sempre tem que se reinventar. A gente não se reinventou depois daquela, vamos dizer, segunda perda que eu tive, que foi a primeira depois de tentante. A gente passou por um momento muito difícil, foi muito difícil pra gente aquela vez, sabe, aquela época. E a gente se reinventou como casal. E... depois que a minha mãe faleceu, por exemplo, a gente se reinventou como casal. Então, todo tempo a gente tem que se reinventar. E muitas vezes a solução não é desistir, porque eu vejo muito, não sei você, amor, amigos seus assim que separam depois, né? Porque realmente é difícil, gente, eu não tô culpando. Mas a gente quer justamente deixar esse relato aqui do tipo, não desista, porque tem jeito, sabe? E use os artifícios que precisar. Uma terapia de casal pode ajudar. Uma orientação na igreja, a gente também se orientou na igreja, né? Eu tava esquecendo de falar isso. A gente fez algumas reuniões com os pastores lá, né? Dessa parte de casais. E ajudou muito a gente, sabe? A gente tanto fez reunião junto com os dois, né, amor? Quanto separado. Eu conversava com
com ela e o Leandro conversava com ele. Isso ajudou muito a gente. Tem muito diálogo entre a gente mesmo. Entre a gente. Conversava muito, né? Outra coisa, oração, né? Porque às vezes quando acontece isso, aconteceu com a gente também, a gente acaba se isolando, cada um fica para um lado, aí a gente não conversava, com orgulho, isso aí é muito ruim, porque daí aí a gente pensa, a gente coloca na cabeça que a pessoa está pensando algo que muitas vezes não é, então às vezes abrindo o coração, conversando, é muito mais prático, né, do que você ficar lá, os dois emburrados lá, de cara virada, a criança precisando você ter atenção lá e vocês... sem conversar entre vocês mesmos, né? Então a conversa é muito importante, principalmente ter essa empatia que a Nádia falou e sempre de peito aberto mesmo para conversar, né? Tipo assim, entender a necessidade, as dificuldades, o sentimento da outra pessoa, porque é muito fácil a gente ir lá e julgar, né? E muitas vezes, por um detalhe, a gente acaba julgando mal a pessoa, acaba criando um clima totalmente desnecessário. Então, além da empatia, sempre não julgar o outro. Acho que essa é a palavra que resume muita coisa e também o julgamento, né? A gente tem que ir lá e escutar, entender. Não é fácil para ninguém, os dois lados sofrem. Sofrem no sentido, né? Tem dificuldade. Tem dificuldade, Apesar da vitória que foi para nós a vinda dela e da felicidade que a gente tem hoje de ter ela, as dificuldades não deixam de existir. Muitas vezes elas acabam se agravando. Mas eu acho que é isso, é a conversa, é a união, é a vontade de chegar junto, dar um passo à frente juntos e estar sempre junto. E dificuldades sempre vão existir. Se a gente não estiver bem unido e buscar isso, dificilmente a gente consegue alcançar, né? Sim, para pontuar, assim, para finalizar algumas coisas, o Leandro falou assim de conversar, de se abrir. Às vezes você tem vergonha até de falar um sentimento. Então a gente tem que ter uma intimidade num nível que a gente possa falar. Que eu cheguei em um momento que eu falei assim, amor, eu sei que não é isso, eu sei que você não deixou de gostar de mim, mas eu estou com uma sensação de carência. Então assim, eu estou precisando muito de você nesse sentido. E eu sei que tá difícil pra você porque você trabalha fora, você tem a sua responsabilidade como quem sustenta a casa, você é pai da Laura, não quero abrir mão disso, mas eu tô precisando de você agora. Ou do tipo assim, amanhã será que a gente pode ficar um pouquinho mais junto ou fazer tal coisa junto? Gente, fala, sabe? E o outro, com o ouvido sem preconceito, sabe? Do tipo assim, porque às vezes é um sentimento que não tem nada a ver, mas a gente tá sentindo, né? Outra coisa que ajudou muito foi a oração. Eu falei, a gente tem que ter a consciência, a gente não pode ficar na negação que o nosso casamento tá passando por uma dificuldade. A gente chegou um dia e conversou e falou assim, amor, a gente não tá bem, né? Não, a gente não tá. Então vamos começar a orar sobre isso? E a gente começou a orar. Então assim, pra voltar sempre juntos. E ainda pra finalizar mesmo, eu sempre falo que tudo na vida, na sua vida pessoal, na carreira, no casamento, muitas vezes a gente tem que dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Então a gente... Isso, exatamente. A gente meio que nem o pessoal fala assim, no fundo do poço, tem uma mola no fundo do poço, cai lá no fundo do poço e voa, né? Mas assim, às vezes a gente deu aquela regredida e hoje, como que eu particularmente me sinto, eu acho que o Leandro também, que a gente já conversou sobre isso. Hoje nós estamos muito mais unidos, muito melhores, e agora com a Laura. Então agora tá perfeito, assim, né? Perfeito, vocês entendem o que eu quero dizer. E eu queria fazer um comentário aqui também, já aproveitando, eu já falei isso nos stories no Instagram, mas é pra deixar meio claro. Teve uma época, amor, que o pessoal perguntava muito assim no direct se a gente tava se separando. Tem muita youtuber e tal que tem se separado ultimamente, tá uma maré assim, né? Porque o Leandro não aparecia nos stories. E eu quero, por mais que a gente passou por essa crise, eu quero explicar pra vocês por que ele não aparecia. Quando a Laura tava com... Foi 3 ou 4 meses que você começou a estudar? 4 meses. 4, né? Quando a Laura tava com uns 4 meses, o Leandro começou a estudar intensivamente por uma certificação que ele fez, que daí saiu, ela tava com... Quando você foi fazer a prova, ela já tava com 9, né? Já. Né? Ela já tava com 9 meses. Então, assim, ele ficou uns 5, quase 6 meses estudando. Ele chegava do trabalho e ia estudar por um tempo. E eu ficava com a Laura e a gente gravava muito story juntas, eu e a Laura. Então, por isso que muita gente perguntou isso. Mas, assim, eu falei isso no Instagram já só pra esclarecer. Então, isso não tem nada a ver. A gente não ficou a esse ponto do Leandro sumir, né? Teve isso também, uma coisa que
que dificultou um pouco foi essa questão que ele não teve que estudar também. Então, ele tava bem sobrecarregado e eu também, porque eu tava cuidando mais tempo ainda da Laura. Só que assim, gente, entre mortos e feridos, né, amor? Tudo deu certo. Salvaram-se todos. É assim mesmo, gente. Então, eu espero que esse vídeo, assim, possa contribuir pra vocês. Se você assiste com seu marido, assim, pra vocês verem que realmente, assim, quando a gente tá no meio da situação, a gente acha que é só a gente. E muitas pessoas não compartilham, até porque é uma coisa íntima mesmo. Então, você não sabe, às vezes você acha que a sua vizinha ali tá bem, mas não tá, né? Então faz parte mesmo. Como sempre, a gente coloca Deus em primeiro lugar e Ele nos capacita. Com certeza a gente superou isso, não é porque a gente é bom, porque a gente é top, porque a gente é não sei o quê. É porque Deus capacita a gente mesmo, né? E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre, né, amor? Isso aí. Então é isso, pessoal. Não esqueça de curtir o vídeo aí, deixar o like de vocês. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.